E olha só, gente, até a imprensa, a grande imprensa, tá metendo o pau no Alexandre de Moraes, gente. É isso aí. É o homem fora da Constituição. O cara só age fora da Constituição. É isso aí. Olha só. A grande mídia precisou admitir que a prisão de Bolsonaro deveria ter sido revogada há mais de 10 dias. É isso aí, porque ele não foi incluso no inquérito que foi finalizado pela PGR. Eu não entendi por quê, mas não colocaram ele no final do inquérito acusando ele. E com isso, ele teria que estar solto hoje. Hoje não, há 10 dias atrás. Eu não sei que é com medo do tranco, com medo de sanção ou querendo tramar alguma coisa, mas era para o Bolsonaro estar solto. E foi em cima disso que a imprensa fez esses comentários aqui, gente. O Alexandre de Moraes está completamente fora da lei. Vamos começar com esse vídeo aqui, olha só. Junqueira já aparece aqui no nosso estúdio porque, enquanto a PGR está sendo provocada a se manifestar sobre pedidos de prisão contra Eduardo Bolsonaro, tem pressão em cima do Supremo Tribunal Federal. Pressão feita pelos advogados do pai do deputado Eduardo Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre o pedido pelo fim da prisão domiciliar. Estaria demorando esse processo. Isso, Márcio, tem 10 dias. Nós trouxemos aqui, inclusive, em primeira mão aqui no Prime, na segunda-feira passada, né, sem ser dessa semana, da semana passada, que o doutor Celso Villardi e o doutor Paulo Bueno protocolaram um pedido para o Alexandre de Moraes, pedindo o fim das cautelares, como a prisão domiciliar. Por quê? Porque ele está preso em regime domiciliar em razão da investigação de coação do processo extra do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, essa operação política aí, tabajara lá na Casa Branca, pró-tarifaço aqui no Brasil. O Bolsonaro está em prisão domiciliar por isso. E aí depois veio a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que não denunciou o Bolsonaro por isso. Logo, não haveria motivos para a permanência de uma prisão cautelar em razão de uma investigação da qual ele não foi denunciado. Essa é a tese jurídica, até no direito penal ela faz sentido. Pode até vir a ser. Sim, exatamente. Ainda pode vir a ser. Sim, porque sempre é possível complementar uma denúncia. Sim, fato. Mas tem 10 dias, isso foi feito esse pedido, tem 10 dias ali, o ministro Alexandre de Moraes não se manifestou sobre esse pedido e hoje, ou ontem à noite, perdão, houve um pedido, uma cobrança amistosa ali para que pelo menos se manifeste sobre esse pedido, Márcio. É isso, o Alexandre de Moraes é aquela coisa, gente, faz o que quer, ele nem respeita a lei mais. A lei é o próprio Alexandre de Moraes, por isso as críticas do jornalismo, da imprensa, lógico, não tem crítica na Globo, né? A Globo nunca faz esse tipo de crítica ao Alexandre de Moraes, e sim coloca ele lá em cima, dando mais ego para o próprio Alexandre de Moraes. Mas tá aí, o Bolsonaro era para estar solto, porque não colocaram ele lá no final do inquérito. E o Alexandre de Moraes simplesmente não responde os advogados do Bolsonaro. Finge que nem existe. Gente, ditadura da toga é aqui no Brasil, tá? Bom, e olha só, o Flávio Dino também virou notícia. Eu trouxe isso aqui no vídeo anterior pra vocês, mas agora saiu em todos os jornais, gente, que o Moraes deu 48 horas para a Polícia Federal buscar as pessoas que ofenderam o Flávio Dino. Chamou ele de rocambole, gente. Aí o Flávio Dino quer prender o povo agora por simplesmente fazer crítica aos ministros do STF. Não só o Flávio Dino, porque foi a ordem do Alexandre de Moraes, gente. Olha só, saiu matéria. O que foi dito contra o ministro, as ameaças, ou não, isso não foi tornado público? Xingamentos envolvendo não somente ele, mas também familiares. Então, xingamentos nas redes sociais e ameaças de morte contra o ministro Flávio Dino e também, claro, familiares, né? Essa questão se arrasta também a pessoas próximas do ministro Flávio Dino. Então, a partir desse inquérito, né, dessa investigação que foi aberta pela Polícia Federal para saber da atuação dessa possível organização criminosa nas redes sociais que prevê aí esse ataque aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes determinou que as plataformas Meta, X, TikTok, tudo isso tramita naquele inquérito das milícias digitais no Supremo Tribunal Federal, que apura a atuação de organização criminosa para desestabilizar as instituições públicas, né, do país, não somente o Supremo Tribunal Federal, mas as pessoas, né, dos ministros de uma forma geral. Então, tudo isso já foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes a partir dessa investigação da Polícia Federal. O que a Polícia Federal nos conta? Que foram reunidos
reunidas pelo menos 50 postagens, né, de ataques ao ministro Flávio Dino, familiares e pessoas próximas a ele, conteúdos de ameaça de morte, xingamentos. E esse documento, essa investigação da PF aponta que tais comportamentos têm um condão de causar temor real nas vítimas e, consequentemente, trazer um tipo de obstáculo ao desempenho independente e imparcial de suas funções enquanto agentes públicos. Ou seja, o objetivo é claro, né, fazer com que essas pessoas, ao receberem essas ameaças, fiquem com medo de desempenhar as suas funções públicas, seja elas quais forem, né? Essa questão também envolve, inclusive, delegados da Polícia Federal que atuaram na investigação da trama golpista. Então, o ministro Alexandre de Moraes dando aí o prazo de 48 horas para as plataformas digitais se pronunciarem e contarem, né, revelarem quem está por trás desses perfis que fizeram ameaças. É isso, gente. Pessoas públicas como ministros do STF não querem receber críticas e, caso for criticado, vai ser preso ou autuado, gente, pela Polícia Federal. Você vai ter a Polícia Federal aí na sua casa por fazer críticas aos ministros do STF. Por ordem do Alexandre de Moraes, não pode falar mal do Flávio Dino, não pode chamar o Dino de rocambole, pois é, não pode chamar ele de bolinha ping-pong. Também não pode, gente, tá? Eu não chamei, tá? Eu só tô dando suposições aqui, tá, senhor Dino? É isso. Vamos embora para mais notícias aqui, porque o Hugo Mota virou homem. Pois é, gente, porque o Hugo Mota virou homem. Pois é, gente, ele reafirmou a soberania do plenário da Câmara para decidir sobre os mandatos de Zambelli e Eduardo. Não tem que ficar com o STF, não. Quem decide isso é a Câmara. Olha só, o grande homem Hugo Mota. Como que o senhor vê agora a decisão do futuro de dois parlamentares ali que estão com algumas ações no Conselho de Ética, mas que também tem toda aquela previsão, né, de perda de mandato por faltas, como aconteceu no caso, por exemplo, do então deputado Chiquinho Brazão. O que o senhor vê de Carla Zambelli e do deputado Eduardo Bolsonaro? Há uma expectativa, então, dessa contagem de faltas, porque pelo Conselho de Ética, como a gente vai apurando, não tem uma expectativa de curto prazo para que eles percam o mandato. O senhor, então, pretende encarar isso e esperar que chegue nesse momento de ausências injustificadas? O senhor acredita que cabe ao Conselho de Ética dar essa palavra final? Ontem, por exemplo, o advogado de Carla Zambelli disse que ia pedir para que ela pudesse, da prisão, continuar sendo parlamentar. Eu sei que o senhor já deu uma negativa de algo parecido a Eduardo Bolsonaro, mas como que o senhor vê a situação desses dois parlamentares? Porque está num momento também que é dois parlamentares que não estão trabalhando e não tem suplente também, né? E pode fazer, acaba fazendo falta em votações, 2 deputados a menos, não temos 503 trabalhando nesse momento. Essa é uma pergunta muito oportuna que você faz. É importante que não só nós que estamos aqui nos estúdios conversando, mas a sociedade brasileira entenda que nenhum parlamentar pode ser julgado internamente pela casa que ele faz parte sob a vontade do presidente ou de qualquer outro deputado. Eles têm que ser julgados perante aquele que é, para nós, o nosso símbolo e o nosso norte, que é o regimento interno da Câmara dos Deputados. Essa será a orientação a ser seguida pela Comissão de Ética, pelo plenário da Casa, respeitando o mandato parlamentar de cada um. Eu nem posso agir para privilegiar, nem para prejudicar qualquer parlamentar. Nós temos o regimento que deve ser seguido, que deve ser respeitado, principalmente nesses casos onde temos divergência política. Quando há divergência e cada um tem o seu interesse, nós temos que ter uma regra, nós temos que ter critério. E qual é o critério? É seguir o regimento interno da Câmara nesses casos e aplicar aquilo que o regimento diz para que não sejamos injustos com ninguém. É isso aí, Hugo Mota querendo seguir a lei, como o Alexandre de Moraes também deveria, gente. Isso aí parte da Câmara, não tem ministro do STF que tem que se meter nisso não. Negócio de mandato de deputados e senadores, os próprios congressistas decidem. Isso não sou eu que estou dizendo não, isso está na Constituição. E a Constituição é para ser seguida, não quebrada nem rasgada igual o STF faz, né, gente? Bom, mas vamos para outra aqui.
porque a Globo sentiu e surtou, gente. Pois é, após o Trump falar que vai ser reeleito em 2028. Para você que não sabe ainda, nos Estados Unidos você só pode ser eleito 2 vezes. O Trump já foi uma e esse é o segundo mandato dele. Na tese, o Trump não pode disputar 2028. Mas só que, olha só, vê só. Eu vou ler aqui um negocinho para vocês. A Constituição dos Estados Unidos diz que nenhuma pessoa será eleita mais de 2 vezes. Mas alguns apoiadores de Trump e o próprio presidente Trump sugeriram que pode haver maneiras de contornar isso. E já tem gente até vendendo boné de Trump 2028. E a Globo pirou com essa notícia, gente. Olha só. O Trump postou também uma foto desafiando os democratas. Isso, foi uma foto de uma reunião que teve com representantes democratas e dos Estados Unidos, o líder democrata na Câmara ali, uma reunião que acabou... Hakeem Jeffries aqui de costas aqui, e é uma reunião que acabou, o Trump ali aparece rindo, apontando o dedo para ele e tudo mais. E o boné, Lins? Exatamente, e com boné na mesa, Trump 2028, lembrando que pela Constituição dos Estados Unidos, Trump não pode ser candidato em 2028, lembrando também que obviamente que não há acaso, essa foto foi montada para ver isso, para ver representantes democratas, Trump muito à vontade na Casa Branca, no Salão Oval ali, ou no escritório dele, e esse boné fazendo propaganda de uma campanha que não existe, né? Quer dizer, que não existe, que existe no trumpismo, que está a todo vapor no trumpismo, mas não existe do jeito como a Constituição dos Estados Unidos determina hoje, que uma pessoa só pode ser candidata 2 vezes a presidente da República e não importa se é seguido ou com intervalo, como é o caso de Donald Trump, né? Então há todo tipo de teoria circulando assim, que Trump vai dar um jeito de mexer nisso, será que eles vão mexer na própria Constituição, ou que Trump poderia sair como um candidato a vice numa futura chapa, mas só para cumprir essa formalidade, porque na verdade ele seria o presidente que assumiria logo depois. Fato é que a campanha está aí na rua, no meio desse tumulto, no meio dessa paralisação. Se ele saísse a vice para depois assumir de fato o governo, pareceria um estratagema que o Putin usou. Exatamente, com o Medvedev como presidente, ele ficou como vice e quem mandava era ele, evidentemente. Agora toda a linguagem, toda a estética do governo Trump, linguagem é pueril, né? Uma coisa meio quinta série. É sempre ele fazendo... Começou o mimimi, gente. É um bullying, né? É um bullying com... É chamativo, ele transformou todo o interior ali da Casa Branca, especificamente Salão Oval e outras salas onde acontecem reuniões eventualmente, num local feérico, de dourado, né? Ele adora essas coisas douradas, como faz em Mar-a-Lago também, no apartamento dele em Nova York. Ele gosta muito disso, chama muita atenção, ostentação de riqueza, ainda que parte desse dourado seja também apliques chineses, segundo já foi investigado pela imprensa dos Estados Unidos também. E sim, um jeito muito simples de falar de problemas complexos também, né? Sim. Então, nesse caso agora é isso. É o shutdown democrata, não tem. São eles, os inimigos são eles, assim como na economia os inimigos são os imigrantes, na segurança também são. É isso, gente. A Rede Globo pirou. É isso. E tomara que o Trump realmente ou mude a Constituição ou use essa estratégia de ser vice e depois assumir. Queremos Trump em 2028. Isso aí vai ser o terror da esquerda ter o Trump por mais 5 anos, gente. Já pensou? Eita, Lele, vai, Trump, tu sabe como é que faz, né? Bom, gente, vamos agora a mais notícia com o Braddock Show. Vamos falar um pouco dessa milícia digital aí que o Moraes está criando para incluir pessoas que criticar o Flávio Dino e, consequentemente, ele e outros ministros também. Agora eles estão se blindando, gente. Os donos da corte, os deuses do Olimpo, estão se blindando para ficar os intocáveis do Olimpo. Olha só. A Polícia Federal pediu ao ministro Alexandre de Moraes a inclusão de supostas ameaças contra o também ministro do Supremo Flávio Dino no inquérito das milícias digitais. Dino apresentou notícia-crime no dia 10 de setembro, após votar pela condenação de Bolsonaro, alegando ter recebido ameaças. O ministro afirmou ter recebido mais de 50 mensagens com padrão de incitação à violência e alusão a eventos no Nepal. A
A Polícia Federal entende que a referência ao Nepal, onde protestos resultaram em 20 mortos e ataques à Suprema Corte, seria uma incitação contra Flávio Dino. Segundo a Polícia Federal, o delegado Shor, as ameaças também foram direcionadas ao delegado Fábio Shor, que atua nos inquéritos do ministro Moraes. A corporação pede a abertura de uma petição específica e ofícios às plataformas digitais para os dados dos perfis. Ou seja, Rodrigo Constantino, em nome das milícias digitais, teremos aí mais uma perseguição específica para quem escreveu alguma coisa que Flávio Dino considere crítica nas redes sociais. Pois é tudo muito absurdo, né? Na verdade, eles tentam dar essa narrativa de que existe um controle, um centro de comando e que dali partem ameaças concretas. O Lula quase foi envenenado, o Alexandre de Moraes quase foi enforcado em praça pública, e tudo isso é ridículo. 99,9% dessas ameaças deve ser o quê? Um cidadão indignado com o STF com toda a razão, cansado do que acontece no Brasil, da ditadura de toga, do estado de exceção, com toda a razão. Ele vai lá num desabafo e fala assim, olha o Nepal aí, eu queria que o Brasil nepalizasse, sei lá, qualquer coisa. O cara está desabafando, o cara está sonhando em ver o Flávio Dino ou qualquer outro, né, sendo enxotado do STF a pontapé. É um desejo que o cara está colocando para fora, está desabafando. Daí é você achar que existe uma ameaça concreta, que existe um planejamento, que vão acompanhar os passos do Flávio Dino, as horas em que ele vai para a lanchonete, passa 2 horas e meia lá dentro e sai, e não sei o quê. Isso tudo não existe, isso é ridículo, né? Não existe nenhum planejamento, como não teve nenhuma tentativa de golpe no 8 de janeiro. Então eles têm essas narrativas. Se o Flávio Dino der uma olhadinha no meu X, ele vai ver um ou outro também torcendo para o câncer, falando que eu já estou fazendo hora extra aqui, que eu tinha que ter ido embora, e por aí vai. Eu posso considerar como uma ameaça, mas eu sei que são apenas pessoas idiotas externalizando suas vontades, seus desejos, né? E isso não é uma coisa que mereça uma investigação policial, por exemplo, para ver se realmente tem uma ameaça concreta por trás. A gente sabe quando é uma ameaça para valer e quando é um desabafo de alguém que não aguenta mais uma certa situação. Então, esses inquéritos todos tinham que ter sido fechados já para começo de conversa, né? Tudo isso é abusivo, tudo isso foi com base numa prerrogativa do regimento interno do Supremo. Uma ameaça dentro das dependências do Supremo pode ser investigada pelo Supremo. As dependências do Supremo na era da internet, na era digital, virou o planeta todo. Então, tudo isso é ridículo demais e Flávio Dino bem que podia arrumar o que fazer, ou melhor, é melhor ele não fazer nada, porque comunista, quando faz alguma coisa, é sempre para ferrar o país. Aqui Braddock Show em defesa da anistia, e um congressista norte-americano, o deputado Rick McCormick, enviou uma carta ao Tesouro dos Estados Unidos no dia 1º de outubro, pedindo esclarecimentos sobre as sanções ao ministro Moraes. A carta afirma que sanção de juiz da Suprema Corte do Brasil sob lei Magnitsky é sem precedentes. McCormick questiona obrigações específicas aplicáveis a instituições financeiras americanas quando o juiz sancionado permanece ativo. O congressista pergunta como a OFAC avalia a exposição indireta onde decisões judiciais envolvem Moraes. A carta também destaca implicações para a proteção de investidores, fundos com exposição a títulos brasileiros e entidades reguladoras. McCormick afirma que continuada presença de indivíduo sancionado cria riscos de compliance para pessoas e instituições americanas. O deputado pede uma orientação sobre a estabilidade financeira, já que o Brasil é componente-chave dos mercados globais. E aí, Rodrigo Constantino, a sua avaliação sobre esse questionamento do ponto de vista econômico? Então, estão farejando aí esquemas para burlar a sanção, né? O próprio Gilmar Mendes andou falando nesse sentido, né? Que no Brasil não ia ter aplicação, os bancos tinham falado isso, sendo que não foi o que veio a público dos bancos,
né? E ele quer até uma lei nova nos moldes da Europa para proteger o cidadão brasileiro de eventuais sanções assim, mas uma impossibilidade isso. É uma impossibilidade, que nem você querer revogar a lei da gravidade, porque a sanção não é a brasileiros no Brasil, é a brasileiros que participam do sistema americano, leia-se global. Todo mundo que quer participar do sistema global financeiro tem que aceitar a sanção. E aí é que mora o problema, né? Se alguns bancos estiverem realmente driblando isso, se estiverem dando uma de malandro, vai ter consequências. Nós já trouxemos aqui essa informação de bancos que fizeram exatamente isso e foram multados, num dos casos, em até quase 9 bilhões de dólares. Então, eu, se sou um banco desse, não arrisco manter como cliente um Alexandre de Moraes da vida. Ele ficou tóxico, ele e a esposa dele, o casal. Então, eu tomaria muito cuidado, porque o espírito da lei Magnitsky é que tem que ser seguido. E qual é o espírito da lei? Temos aqui um abusador de direitos humanos. Ele vai sofrer morte, pena de morte financeira, asfixia financeira. Ele não vai poder participar do mundo global nas finanças. Não é virar e falar, tá, então, mas no Brasil, se ele ficar ganhando e recebendo e gastando em reais, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Qual é o banco que faz isso? O Banco do Brasil? Não. O Banco do Brasil opera nos Estados Unidos, então não pode. Está desobedecendo ao FAC. Então, de novo, né? Vamos ver o que vai constatar essa investigação aí, mas se estiverem tentando burlar e dar uma de malandro para cima dos Estados Unidos, eu acho que vão descobrir the hard way que isso não costuma acabar bem.